Ai, difícil, viu? Complicado. Fala pessoal, bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite, enfim, qualquer horário que vocês estejam assistindo aí. Mais um Resenha Aurinegra. Estamos aí no ar, né? Voltando à programação, digamos, normal aí, que é esse modelo aqui gravado, mais curto, pra você se informar, pra você ouvir a minha opinião e você também poder opinar aí nos comentários. E eu já peço pra você, claro, não esquecer de deixar o like, né? Compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal. E também deixar o seu comentário, como eu falei, né? E aí a gente hoje vai falar dessa semana aí do Tigre, né? Semana passada, é, além de entrevistar o grande Júnior Oliveira, né, que dispensa comentários, aí a gente passou por uma semana que eu não esperava, né? A gente talvez se iludiu demais, porque eu até falei nesse programa aqui, na semana passada, aliás, né, nesse canal, que a gente poderia vencer o São Paulo, poderia vencer o Noroeste e chegar nessa segunda-feira aqui com 9 pontos, né? E 9 pontos a gente estaria em uma situação muito melhor. A gente estaria na liderança, né? Ali junto com o Palmeiras e o Bragantino, né? E, enfim, cá estamos com 4 pontos, né? Um empate, uma vitória e uma derrota, né? A vitória, né, inquestionável, a gente já falou sobre isso e tá tudo certo, né? A derrota, vamos comentar aqui contra o São Paulo no Morumbi. Ainda que um resultado que fala assim, pô, não é um absurdo, porque se tratando de ser um time grande, jogando em casa, pressionado e precisava mostrar resultado, né? E alguns elementos aí que a gente vai falar nessa análise aí desse jogo. Depois o jogo contra o Noroeste, né? Que foi ontem. Só que, poxa, esse não tem muito o que falar, né? Não, assim, o jogo contra o São Paulo poderia ser evitado, e a gente vai falar sobre isso aqui. Mas contra o Noroeste, cara, foi uma grande decepção, essa é que é a verdade. E daqui pra frente, porque nem quarta-feira a gente precisa vencer a Ponte Preta, né? Ainda mais a crise que a Ponte se afundou, né? Com não podendo usar seus jogadores, jogando com a maioria do time sub-20, o Elvis, que é um dos ídolos do time, já deu indício que ele vai meter o pé. Né? Eu não cheguei a acompanhar até o momento que eu tô gravando aqui se ele realmente já saiu. Tem o Gé também, se não me engano, que ele já saiu. Eu sei que tem uns jogadores que já estavam negociando para ir para outros times. Né? Até o técnico que quer continuar na Ponte, que queria, pelo menos, né? Deu indícios que numa coletiva aí que não tá satisfeito, não tá contente, tá chateado e, né, enfim, que pode acabar saindo da Ponte também. Então a Ponte tá num momento muito ruim e mesmo jogando em casa, meu, a gente tem total condição de vencer, porque a Ponte já jogou em casa e já perdeu. A gente tem uma situação agora que a gente precisa vencer, até o jogo com o Mirassol eu vou falar, porque a gente vai jogar em casa esse jogo. E depois a gente vai jogar 2 jogos fora que são muito difíceis. E vocês vão entender aqui. Então, assim, a gente tá numa situação de. Não tô falando aqui esse programa aqui pra gente ficar em estado de alerta sobre rebaixamento. Mas, a depender do que acontecer essa semana, a gente pode chegar nas outras semanas pensando nisso sim, porque é um campeonato muito curto, acontece mais rápido, e a gente tem 4 pontos, tudo bem, quem é a Ponte tem 0. Mas vamos supor se a Ponte ganha da gente. E aí? Né? Então a gente, assim, pode reviver alguns times, né? O Mirassol é outra situação, ele tá praticamente, tem a mesma pontuação que a gente, não, tem um ponto a menos. Mas enfim, a gente vai falar dessas coisas aqui porque a gente tem que tomar cuidado, sim, porque nas últimas rodadas, as últimas 3 rodadas serão bem difíceis pra gente. Então, já passou um terço do campeonato, né? Então, vencer o próximo jogo contra a Ponte é essencial. E contra o Mirassol, não perder, né? Eu vou ser até um pouco mais pé no chão, de a gente não perder. É claro que a gente empatou com o Noroeste agora, então eu diria que a gente teria que vencer os 2 jogos, né? Mas enfim, vamos acompanhar aqui, vamos a classificação também. Vou rodar a vinheta e a gente já mete bronca aqui nessa análise dos jogos da semana contra São Paulo e Noroeste e falar dos próximos jogos também. E muito mais. Bola pra salvar o São Bernardo! Dali, 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 Beto! Do São Bernardo! E o São Bernardo numa temporada estrelada pra ficar marcado pra sempre na história. Bom, vamos lá. A gente vai falar de 2 jogos aqui, começar o jogo pelo São Paulo e analisar esse time aí que jogou, né? Aliás, os 2 jogos têm uma semelhança aí, que é o primeiro e o segundo tempo, né? Que são bem diferentes de cada jogo. Eu até diria que contra o São Paulo foi ainda pior, foi ainda mais gritante, porque o jogo de ontem eu não achei bom, nem mesmo o primeiro tempo. Mas, enfim, de qualquer forma, a semelhança entre as duas partidas é que o segundo tempo dessas 2 partidas foi muito abaixo, né? Mas eu acho que no segundo jogo contra o São Paulo foi maior ainda, porque falando já contra o São Paulo, a gente teve um primeiro tempo muito bom. Não consigo pensar diferente disso. Eu vi os melhores momentos. Quem criou as melhores chances do primeiro tempo fomos nós. O gramado estava péssimo
choveu muito em São Paulo, horas antes e durante o primeiro tempo mesmo. O segundo tempo começou a dar uma parada de chover, dar uns pingos, uma garoa leve, porque eu tava no Morumbi, então eu posso falar muito bem disso. Mas, enfim, o gramado tava péssimo pra jogar. E aí, no primeiro tempo, o São Bernardo dominou a partida, chegou mais ao ataque, não chutou muito pro gol, mas assim, fizemos boas jogadas e a gente fez o jogo certo de evitar que o São Paulo jogasse, dominar, ter mais posse de bola. Poucas vezes o São Paulo chegou no ataque com perigo, que eu falava, caramba, vai dar merda. Eu tava até tranquilo nesse jogo, eu tava confiante, né, eu cheguei lá confiante. Mano, mas no segundo tempo o time jogou mal demais. O campo começou a secar e aí a bola começou a rolar melhor. Aí eu pensei, caramba, tá faltando pra gente mais bola no chão, que o gramado tá ruim. A hora que o gramado então secar, a gente vai ganhar. E foi o contrário, né? Eu não sei se o fator gramado melhorou pro São Paulo. Pode até ser também, que o São Paulo também queria bola no chão e tava com dificuldade com aquele gramado. E aí quando o gramado melhorou, o time melhorou. Mas eu não acho que é só isso que o São Paulo melhorou com o gramado mais seco. A gente piorou, né? Eu vou conseguir aqui analisar se São Paulo melhorou ou não, porque não é a minha tarefa, digamos. Mas o São Bernardo sim, e eu posso afirmar que, como muitos torcedores também pensaram a mesma coisa, olhando o jogo, seja no estádio ou pela televisão, que nosso time piorou muito no segundo tempo, né? Então, assim, o time voltou meio apático, o São Paulo dominando os 45 minutos do segundo tempo, e tem o ponto ainda, que quando entrou o Caleri e o Luciano, aí o time desandou de vez, sabe? Tanto é que eles tiveram umas 3 chances, assim, que eu me lembro, bem claras de gol, uma delas sendo o gol, né? Ali do Luciano, que foi também uma, não digo uma cagada, né? Porque o Luciano, enfim, tem uma relação lá de amor, de críticas com o torcedor lá, mas eu vejo como um bom jogador, enfim, ele meteu um golaço, né? Tem até a imagem que a gente até postou lá no Instagram, com 7, 8 jogadores de São Bernardo, tinha ainda o Alex Alves ali, né, na jogada, e aí o cara conseguiu meter no lugar, assim, que não tinha nada, assim, né, que era lá na gaveta, né, lá onde a coruja dorme, e ele meteu justamente lá no ângulo. Então, né, ele tava quase na pequena área ali, então um espaço pequeno, ele ainda conseguiu meter ali daquele jeito. Então foi um puta chutaço, um golaço deles, infelizmente. E foi o gol da partida, né, depois teve o pênalti ali, enfim, teve VAR, e aí depois viu que tropeçaram na bola, não lembro se foi o Ferreirinha, e foi cometido pelo Júnior Urso, né? Mas aí viram depois que não foi pênalti e tal. O próprio jogador de São Paulo tropeçou ali e tal. Enfim, mas, cara, decepcionante o jogo. Porque, assim, como eu falei, a gente não tem que normalizar que perder do grande é ok. Assim, a gente consegue entender, né? Por um lado. Mas, por outro, eu digo assim, que a gente não pode normalizar porque se a gente quer que o nosso time esteja entre os principais, que a gente faça história, que a gente seja um time tradicional, um time, sabe, que não tenha mais algum pra falar um A da gente, sabe, que é um dos sonhos da minha vida, que a gente chegue, sabe, consiga algo grandioso de verdade. Então a gente não pode falar, jogamos com o time, o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, perdemos, ok. Não, a gente não pode achar normal perder deles. Ao mesmo tempo que é um jogo que a gente dificilmente vai, ainda mais fora de casa, fala assim, pô, os 3 pontos vão ser difíceis lá. Entende o que eu quero dizer? Assim, que, tipo, a gente não pode já falar assim, tipo, vamos dizer assim, vamos jogar com São Paulo, perdemos. Não, tudo bem, esse jogo esquece que a gente vai perder. Não é assim. Não é assim, a gente quer ser um time, não quero dizer um time grande, mas um time, sabe, um time cascudo, um time como o Mirassol hoje, um time como o próprio Novo Horizontino Bragantino, que é um time que bate de frente com os grandes, a gente não pode abaixar a cabeça, esse é o que eu quero dizer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer que é um time de Série A, é um time de camisa grande, que tá jogando em casa, com a torcida grande, embora o público do Morumbi foi ruim. Mas eu acho que isso não é parâmetro, porque a gente jogou com 52 mil e ganhamos, jogamos na quinta com, acho que 16 mil e perdemos. Né? O que manda é dentro de campo, né? Claro que o fator casa pode ajudar sim na questão do ambiente em si, do campo, que o time da casa conhece melhor, né? Ali os espaços e tudo mais, tá acostumado a jogar ali. Mas enfim, o time que jogou contra o São Paulo e o time que começou jogando contra o Noroeste são exatamente iguais. Então não vai ter diferença no que eu falar aqui, né? Que começou com o Alex Alves, o Pará, o Sanches, o Manzoli e o Helder na zaga, no meio campo. O Romisson, Foguinho, João Paulo, no ataque Chaporão, Felipe Garcia e o Vitor Andrade. Mas a análise desses jogadores nas duas partidas são diferentes, né? Eu acho que a lateral, nos 2 jogos, não comprometeu, né? Também não acho que fez nada demais, assim, pra falar, caramba, puta, o Pará,
Cara, ele jogou muito bem, mas infelizmente o time não correspondeu. E o Hugo Sanches também jogou muito. Não acho isso, né? Falando do jogo do São Paulo em si, não acho que teve muito disso, sabe? Eles fizeram sim a sua parte, tentando avançar bastante ali pelas laterais e tudo mais. São jogadores de qualidade, eu acho que o Hugo melhorou bastante, né? Em vista de anos atrás que a gente criticava bastante. O Pará, que chegou no passado, é indiscutível na lateral esquerda. Mas na zaga, eu acho que o primeiro tempo de Helder e o Manzoli foi muito seguro. E no segundo tempo eu acho que os dois cansaram. E até porque os dois jogaram a partida toda, né? Aqui no 365 Scores que eu acompanho aqui a estatística, o Helder teve a melhor nota do time. Só que assim, ele mesmo cometeu alguns erros ali no jogo contra o São Paulo. E acho que eles ficaram um pouco assim perdidos quando o time de São Paulo gostou do jogo, começou a vir para cima mais e ocupar mais ali a área ofensiva deles. E também a nossa área defensiva. Enfim, no meio campo eu gostei bastante do Foguinho, acho que o time piorou muito depois que saiu o Foguinho, né? E aí quem que ele entrou no lugar aqui, eu vou olhar depois que eu já não me lembro bem. Entrou o Marcão, né? O Marcão não entrou legal, né? A gente teve o João Paulo, que estava fazendo uma partida ok, tentando buscar alternativas para fazer alguma jogada. É um jogador bem regular, eu não acho que ele é um cara que vai ser às vezes acima tanto da média, mas também não é um cara que vai ser tão ruim, né? Então, pelo menos pra mim, eu não achei que ele fez uma partida não, né? Inclusive quando ele saiu também piorou porque entrou no lugar dele o Júnior Urso, né? O Romerson, pra variar, fica sempre o jogo inteiro, né? Esse jogo contra o São Paulo eu não acho que ele prejudicou demais, assim, eu acho que ele tá fazendo uma partida ok, sem muito o que falar, tanto é que ele teve a melhor nota aqui do 365 no São Bernardo, teve a segunda melhor nota. Não comprometeu, né? Fez umas jogadas, deu uns passes ali e tal. Mas nada demais também, né? Aí, no ataque, Echaporão, Felipe Garcia e Vitor Andrade. Cara, ninguém fez nada de útil ali, cara. Ninguém. Eu diria talvez o Echaporão, mas depois olhando os melhores lances ali, os melhores momentos. Cara, nada pra agregar dos atacantes, sabe? Nada. Foi o que mais irritou a gente, porque a gente no segundo tempo pediu demais pro Catalá colocar os atacantes. E aí, ele só colocou o Pedrinho, e colocou o Pedro Vitor, né? O Pedro Vitor no lugar do Chaporã, o Pedrinho no lugar do Vitor Andrade. O Pedro Vitor entrou com uns 12 minutos do segundo tempo. E o Pedrinho entrou com 20. 20 não. Com 20 do segundo tempo. Ele entrou. E aí pode ver, não entrou nem lá no final, né? E mesmo assim, não fez muita coisa, né? Então, assim, foi preocupante, sabe? A gente... Como eu falei, tudo bem, o São Paulo tá jogando em casa, o time grande. Entrou o Caleri e o Luciano, o time foi pra cima. E um pouco depois saiu o gol, né? Mas tiveram outras chances de gol e eles desperdiçaram, sabe? A gente depois praticamente não chegou mais ao ataque deles. Então, isso foi preocupante. E é isso, assim. Então, um jogo bem... Achei um primeiro tempo bom. Que a gente falou até no intervalo, enquanto a gente ia no banheiro, ia comer alguma coisa, a gente falava entre nós ali, no Morumbi. Meu, se o gramado tivesse melhor, a gente já tava ganhando. Se o gramado tivesse bom, a gente já tinha feito 1-0. Porque o time tava jogando melhor que o São Paulo, mas o gramado pesado, a gente ficou com a ideia de que... E pode ser que se o gramado tivesse melhor, a gente poderia talvez ter saído na frente. Porque o São Paulo realmente não tava jogando bem, e nós estávamos jogando bem ali a partida. Mas o segundo tempo foi completamente o inverso. Então, infelizmente, essa foi a partida aí contra o São Paulo. O São Paulo que tinha estreado muito mal contra o Mirassol. E aí, a gente vinha de 4-0 Capivariano, líder ali, né, empolgado. Infelizmente acabamos ali sofrendo essa derrota pro São Paulo. Bom, agora vamos falar do jogo contra o Noroeste de ontem, né? Domingo. Esse eu fiquei ainda mais decepcionado, sabe? Porque contra o São Paulo era um jogo que dava pra evitar. A gente saiu de lá falando muito disso. Cara, ficou com um gosto assim, a derrota, de qualquer forma é ruim, mas aquele gostinho de tipo, puta, dava pra ter evitado a derrota, sabe? Dava pra ter conseguido um empate. E aí, chega o jogo contra o Noroeste e a gente falou assim, agora beleza, a gente perdeu lá no Morumbi, mas a gente agora volta a vencer em casa, jogando em casa com um time que é inferior ao nosso, e aí tá tudo certo, a gente vai terminar essas 3 rodadas com 6 pontos, né? A gente tivesse ganho, a gente estaria em terceiro lugar, então uma posição bem confortável em questão de G8, né? E tranquilo assim para as próximas rodadas, o time já tá assim com uma confiança ali para jogar contra a Ponte e tudo mais. E aí, novamente, um primeiro tempo bom, melhor que o segundo, vamos dizer assim. Porque, como eu falei, né, no começo desse vídeo aqui, eu achei ruim o jogo inteiro, tá? Contra o São Paulo, eu até achei bom o primeiro tempo. A gente vinha de 4-0 Capivariano e a gente jogou um primeiro tempo bom contra o São Paulo.
Aí, o segundo tempo contra o São Paulo e esse jogo, assim, foi completamente o oposto, sabe? Eu saí de confiança e uma empolgação da gente fazer um campeonato histórico com esse novo formato que acho que permite a gente conseguir ir mais longe, que a gente sempre barra nas quartas, porque a gente sempre pega um time como o Palmeiras, essa porcaria sempre chega no nosso caminho. 2023, 2025, né, ano passado, 2024 a gente melhor do Náutico de Chaporã, mas não concordo não. Eu colocaria pro João Paulo, além do gol, eu acho que ele é o que mais tentava criar alguma coisa. E o Foguinho, né, acho que o Foguinho também jogou bem essa partida, né. Contra o São Paulo jogou melhor. Mas enfim, cara, o time. E o Vitor Andrade. Talvez colocar o Vitor Andrade, o Foguinho, o João Paulo e o Manzoli como. Assim, que fez alguma partida ok, sabe? Sem comprometer demais. Porque, mano, o Helder fez um pênalti infantil, besta. Porque tudo bem, o Carlão é perigoso, o Carlão corria mais que o Helder. Só que assim. O Carlão, mesmo assim, ele não ia conseguir fazer um gol dali. Porque tava o Helder, de certa forma, ali do lado dele. O Alex Alves estava fechando ali o canto. Mano, ele máximo ele ia chutar pro gol, o Alex ia defender. Ia pra escanteio, sabe? Ou pegasse na trave. Do ângulo que ele tava ali, não acho que ele ia conseguir acertar o gol. O Helder se emocionou ali e cometeu um pênalti, cara. Sei que ali em jogo o cara não consegue enxergar toda essa tem essa visão que a gente que tá ali na arquibancada ou na TV consegue ter. Mas, cara, ele fez um pênalti que não precisava ter feito, sabe? E aí, mano, o Carlão dificilmente perde, meteu o gol. E aí, mano, o Noroeste veio pra cima e deu uma canseira na gente. Deu um sufoco, um certo sufoco. Porque o Noroeste criou outras chances de gol. Pecava também pelas limitações do seu time, né? Mas o Noroeste, como eu falei, é um time melhor que o Capivariano, né? Mas mesmo assim, a gente tem um time mais forte, né? Ali do time mesmo deles eu não conheço muitos nomes, mas tem um Carreirete na zaga, que jogou aqui. O Luiz Daniel, que sempre enfrenta a gente, é impressionante que sempre ele tá de um time, tá em outro e sempre encara a gente, né? Impressionante. E ele tava na Série C onde? Ele tava no Londrina? Eu tô louco. Ele tava em algum time que a gente jogou no Caxias. Eu sei que a gente enfrentou ele na fase final da Série C. Mano, ele vem pra cá, assim, mais do que muitos jogadores de São Bernardo. Cara, ele vem, a gente sempre enfrenta o Luiz Daniel, é bizarro. E outro jogador conhecido que a gente enfrentou é o Marlisson. Eu só vi aqui hoje. Eu não sabia que ele tinha entrado ontem no jogo. Né? Ele jogou praticamente o segundo tempo todo. E o Marlisson jogou muito bem aqui lá em 2020 e tal. Então é um velho conhecido nosso. Né? Enfim, mas, cara, é isso. Então, assim, o time que jogou mal. Decepção total porque era pra gente ganhar esse jogo. E aí, enfim, eu falei dos jogadores aqui, né? Do Helder e tal, mas o ataque também, acho que o Vitor Andrade é o que se salvou. Não concordo com o ataque do Chaporã, não achei que foi bem, que fez muita coisa. O Felipe Garcia, péssimo. Cara, quem entrou também ontem, Neto Costa, não vi nada demais. O Pedrinho também tentou algumas coisas, mas infelizmente não conseguiu nada. Ontem ainda entrou 4 atacantes, né, cara? Entrou o Fabrício Daniel também e o Pedro Vitor. E, cara, nenhum deles que entrou fez alguma coisa, sabe? Então, mais uma vez, pra gente concluir aqui, também acho que faltou meio campo ali pra conseguir lançar essa bola pra ele, sabe? Eu achei o time meio preso, não conseguindo criar as jogadas ali no ataque, errando muito, o Noroeste conseguindo ali se cercar bem ali na zaga e tirar as chances de gol, né, pra gente. E é isso, cara. Então, bem preocupante, porque contra o São Paulo foi um segundo tempo muito ruim, e que poderia ser evitado e tomamos aquele gol, e aí, enfim, perdemos o jogo. E contra o Noroeste agora, era um jogo que era pra ter ganhado, pra gente, né, a gente imaginava que os jogos contra o Capivariano e contra o Noroeste, a gente iria vencer, isso a gente falava lá em dezembro, né, o Noroeste é mais forte que o Capivariano, tal, o Noroeste é um time tão bobo, né, mas, mesmo assim, é um time de Série D, e é um time que, no papel, a gente olhando aqui, a gente tem mais time, e, né, futebol é assim, eu tô ligado, mas isso não é porque futebol acontece essas coisas. Da mesma forma que a gente também era um time de Série C e ganhou do São Paulo de time de Série A em 2023, como eu falei, mais de 50 mil. A gente calou o Morumbi ganhando de 1-0. Que o Noroeste também pode também empatar com a gente, não, evitar uma vitória nossa jogando em casa. Essas coisas de futebol acontecem, mas não é por isso que a gente não deve ficar bravo, não deve se incomodar. Esse é o sentimento do torcedor batateiro, né? Enfim, classificação agora, para mostrar para vocês aqui. O Bragantino, Palmeiras, Novo Horizontino, Capivariano em quarto. A gente tá em quinto, porque incrível que pareça. Primavera, Corinthians e Santos para fechar o G8, né? Depois tem Belo Clube, São Paulo, Mirassol, Portuguesa, Noroeste, Guarani, Botafogo e Ponte Preta. E a Ponte Preta, justamente a lanterna, é o nosso próximo adversário. É a Ponte que vem, assim, no momento,
assim, depois da Série C, do céu ao inferno, assim, em meses. Né? Na verdade, no mês seguinte já começaram as polêmicas com o clube, por questão de pagamento de jogador, o jogador não recebendo. Na verdade, a Ponte já tava com esse problema durante a Série C, e ainda assim o elenco se fechou e conseguiu acesso. Só que assim, muitos jogadores depois daquele título, né, não foi nem só do acesso, do título da Série C, nem viu a cor da grana, né? Tamanha a crise interna da Ponte Preta, mudança de presidente e tudo mais, e aí assim, a Ponte tá num caos total, né? A gente fala aí vê aí nas notícias do São Paulo, né? Mas a Ponte tá numa situação pior, né? Porque a Ponte não tá no transfer ban, tá tendo que regularizar assim na correria, e aí por isso tá tendo que usar a maioria do seu time sub-20, que era um time que era pra ser na copinha. Eu confesso que eu não sei muito por que eles estão tendo que usar esses jogadores, e porque alguns eles podem usar do profissional, como por exemplo o próprio Rodrigo Souza, e tem o Elvis também, enfim. Eu não sei qual é o time da Ponte Preta assim que eles jogaram atualmente. Eu vou até olhar aqui antes da gente fechar aqui essa edição. Mas mas assim, a Ponte perdeu pro Capivariano no último jogo, perdeu por 2-0, né? Um time que, teoricamente, é um time que vai lutar pra não cair, mas até agora tá entre os 4 primeiros, né? Tá em quarto. Perdeu pro Velo em casa, né? Dois times que também não são... Mais um time que também não é previsto de chegar tão longe, né? E o Corinthians, assim, né? Jogando em casa. O 3-0 ali foi até ok, normal, né? A gente fala assim, a Ponte não tá bem, mas o 3-0... Isso mostra que a Ponte tá numa crise ou não? Eu falei, acho que não. Até quando eu vi o jogo o resultado ali, eu pensei, acho que não. Né? O Corinthians tá com moral, o Copa do Brasil tá jogando em casa, é um time superior mesmo. Só que aí as outras rodadas mostraram que realmente a Ponte tá muito ruim. E a Ponte não fez nenhum gol nesse campeonato, tomou 6 gols, e assim, merecidamente de longe a lanterna. Então, assim, muito preocupante pra eles a situação. Olhando aqui os nomes, cara, eu só consigo reconhecer aqui, realmente, o Rodrigo Souza e o Elvis. Tem uns nomes aqui que eu não sei se são jogadores da base ou se são jogadores do profissional, né? Não vou aqui procurar demais. Só sei, cara, que eles tomaram o gol do Rodolfo. E assim, cara, a Ponte tá muito mal. E a gente não é possível que o São Bernardo vai reviver esse time, sabe? Não é possível. Então, a gente precisa muito vencer. Como eu falei, teve a saída do Gé, o Elvis, pelo visto, eu acho que vai sair também, não vai ficar. Enfim, e pode ver, o Elvis é um cara que sabe fazer gol, e o cara tá jogando esses 3 jogos, não fez um gol. Não é possível que a gente vai ressuscitar esse time na próxima quarta-feira. Então, a gente precisa, sabe, a gente precisa ganhar dos caras, chegar contra o Mirassol e não perder contra o Mirassol. Diria até ganhar, né? Sim, ganhar, por que não? Pra gente continuar sonhando com G8, né? Pensando em se classificar. E é isso, porque depois, mano, no mês que vem, que já vai ser mês que vem, a gente vai jogar com o Bragantino fora, que tá voando. Meteu 5-0 no Botafogo, meteu 3-0 no Corinthians. Cara, o Bragantino tá fazendo uma campanha de final, de time que vai pra final, sabe? Então, assim, é preocupante demais. O Novo Horizontino também tá fazendo uma campanha gigantesca. O Mirassol tem um detalhe também, tá? Que eu não falei aqui. O Mirassol tá fazendo uma campanha ok, legal. Embora perdeu, né, 2 jogos. Mas eu ainda acho que é muito por causa também dos times que ele enfrentou. Eu acho que com um time, com uma sequência aí, eu acho que eles vão pontuar mais. É o que se espera do Mirassol. Mas o Mirassol, depois que joga com a gente, ele vai viajar lá pro Rio. Ele vai viajar pro Rio ou ele joga em casa? Tô falando bobagem? Não tô falando bobagem. Ele joga em casa. Mas de qualquer forma, né? A gente tem uma semana toda de descanso e o Mirassol joga contra o Vasco, né? Na quinta-feira. Aqui tem uma distância de dias, né? Não sei se vai levar muito em consideração, né? Ele vai se ferrar depois, porque depois ele vai ter só 2 dias de descanso já com o Novo Horizontino, que é um clássico, né? É um duelo ali regional, ali, 2 equipes que estão acostumadas a se enfrentar direto. Porque o Corinthians eu não vou olhar agora, porque é lá no meio do mês que vem, mas o Bragantino mesmo. Ele joga contra o Curitiba numa quarta, lá no Paraná. Aí ele joga com a gente no domingo, dia 1º, e depois no dia 4 já tem o Atlético Mineiro. Então, pode ser que o Bragantino acabe até poupando o seu time, porque o Bragantino tá muito bem no campeonato, pode até ser que ele dê uma segurada contra a gente, e aí é a chance da gente poder pontuar. Porque, enfim, vai ser um jogo muito complicado contra o Bragantino, contra o Novo Horizontino, e ainda tem o Corinthians aqui, mas é contra o Corinthians que tá, né, tem vivido um momento muito bom, apesar da derrota por 3-0 contra o Bragantino aí na penúltima rodada, né. Mas é isso, galera, então, pra gente fechar aqui, ganhar da Ponte é obrigação, tá?
Contra o Mirassol a gente não perder e vamos ver aí ao longo do campeonato e esperar que o Catalá consiga estudar esse time aí, né? Porque assim, cara, complicado, sabe? O time não tem jogado bem, principalmente ontem. O ataque, os titulares não estão dando conta e quem tá entrando também não tá indo bem. Parece que tá faltando entrosamento, que a gente esperava muito deles. E tem jogador que não tá nem sendo relacionado. Cadê o Pablo Diego? Tá com algum problema? Isso que é ruim também, o clube também não é transparente nesse ponto, também não fala pra gente. Também, além disso, o meio-campo, Romisson não dá mais, né? Aliás, não dá há muito tempo, né? Aí a gente tem, enfim, o Helder que me preocupa em alguns lances. Né? Enfim, o próprio Alex Alves também. Então acho que tá na hora de rever aí isso daí. Eu acho que talvez tem jogador que pode não tá na forma física ideal, mas acho que talvez mesmo assim é a hora deles jogarem. Porque, enfim, a gente tá chegando na metade do campeonato e se a gente quer classificar, mano, não dá mais pra fazer bobagem. Porque eu falei, essa sequência dos últimos jogos, eu não tô esperando que a gente vai vencer do Bragantino lá. Dentro do Novo Horizontino. Então tem que vencer agora a Ponte e vencer. E até pensar em vencer o Mirassol, porque a gente também vai estar jogando em casa. E a gente depois só vai jogar contra o Corinthians aqui no último jogo, que vai ser muito difícil também. Enfim, então é isso, galera. Obrigadão a todo mundo que ficou comigo até agora aqui. Deixe seu comentário. Eu quero depois ouvir a sua opinião e aí eu respondo lá depois. Acompanhe o resenha durante a semana aí, com mais conteúdos que a gente for trazer. E torcer pro nosso Tigre melhorar, né? Porque esses últimos jogos aí deu uma dor de cabeça danada, né? Mas é isso, galera. Deixa o like, se inscreva no canal mais uma vez. Obrigadão, tamo junto pra você que acompanha aqui o resenha. E fui, até semana que vem.